E aí, eu sou Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai ver algumas aplicações em forma de problemas, né, aí, relacionados à função e equação exponencial. Então, vamos à aula. Então, vamos a esta aula. Ela é exclusivamente dedicada à resolução de problemas que estão aí voltados à função e equação exponencial, ok? A gente vai tentar resolver alguns problemas relacionados a isso e ver de que maneira a gente pode, né, aplicar o conceito de equação exponencial para encontrar o que se pede em cada um dos problemas. Então, como já falei, é necessário ter conhecimento ao mesmo tempo de função, porque a gente vai trabalhar com valor numérico, e ao mesmo tempo ter também, né, conhecimento de resolução de equações exponenciais. Então, resolução de equações exponenciais e função a gente já viu. Eu vou deixar passando aqui em cima nos cards as duas aulas sobre isso, para que, se você não viu ou não lembra, você possa revisar aí rapidinho e voltar para a resolução desta aula. Então vamos lá, né? Exercício 1 é relativamente um pouquinho, né, grande. Segundo os dados de uma pesquisa, a população de certa região do país vem decrescendo em relação ao tempo t, contado em anos, aproximadamente. Segundo a relação, então olha só, esta relação já é para a gente uma função. Inicialmente parece bem estranha, ok? Por ter muitas incógnitas e por ter aqui, né, uma potência. Mas não deixa de ser uma função. E para cada uma dessas incógnitas que aparece aqui, é natural que o problema fale do que cada uma se trata. Então veja bem, ó, sendo P0, P de 0, né, uma constante que representa a população inicial. Então P de 0 é a população inicial da região, né, dessa região. P de t é a população t anos após, ou seja, a gente pode considerar aqui o P de t como a população final a partir da quantidade de anos que é disposto aí para a gente. Determine quantos anos se passarão, ou seja, se ele quer os anos, né, a quantidade, ele quer o valor de t. Então, desta função, a gente vai ter que, de alguma maneira, encontrar o valor de t. Para que essa população fique reduzida à quarta parte da população inicial, né, que era inicialmente. Então, tá aí. A gente vai destacar algumas coisas, ok? Eu vou colocar aqui como os dados do problema, que é importante. Os nossos dados do problema é, primeiro, a informação de que P de 0 é o valor inicial, e a gente não sabe quanto é esse valor inicial. Eu vou chamar de x, eu não conheço, né? Chamo de x. E é dado também o P de t, né? Que é a população que ficará reduzida, né, à quarta parte da inicial. Ou seja, o nosso P de t é P de 0 dividido por 4, já que é a quarta parte, né? Então, P de 0 por 4. Então, tá aí. Então, nesse problema aqui, a gente vai fazer a substituição de P de t e P de 0 pelos valores que eu coloquei agora aqui. Lembrando que como P de 0 é x, a gente pode ainda escrever como x sobre 4. E vamos substituir aqui de modo que a gente consiga encontrar esse t, ok? Então, o objetivo aqui desse problema é achar t. Então, a partir desses dados aqui, para a minha função, que eu vou trazer para cá, P de t igual a P de 0 vezes 2 elevado a menos 0,25t, que é a função, eu vou trabalhar na substituição desses dois valores, ok? P de t, que é x sobre 4, igual a P de 0, que é x. E repito o restante, né? Vezes 2 elevado a menos 0,25t. Então, de que maneira eu vou conseguir aí resolver t, já que eu tenho x também na equação? Então, perceba o seguinte, como eu tenho esse x que está multiplicando alguma coisa e o outro x lá que está isolado, eu posso simplificar, ok? Os dois aqui por x. Então, dividindo esse por x fica 1, e dividindo esse por x também fica 1. Então, logo o x aí some, né?
ou seja, o valor inicial não influencia na resolução do problema, né? De certa forma, né? Então, vamos lá. Continuando, aqui embaixo vai ficar 1 sobre 4, enquanto que aqui fica 1 vezes qualquer coisa, então vai ficar ali 2 elevado a menos 0,25t. Pronto, acaba de virar agora uma equação exponencial, uma vez que eu tenho uma potência de expoente algébrico. Nosso intuito, então, como a base aqui é 2, eu vou tentar colocar tudo na base 2, né, para aplicar as regras. Esse 1/4 a gente consegue colocar na base 2. Primeiramente, o 4 a gente consegue colocar na base 2, né, escrevendo o 4 como 2 ao quadrado. Então, já fico com isso. Igual a 2 elevado a menos 0,25t. Depois, ó, esse 1 sobre 2 elevado a 2, eu posso aplicar a regra lá do expoente negativo, né? Já que eu tenho este número no denominador, se eu inverter a base, se eu inverter essa fração, na verdade, o expoente fica negativo. Então, aqui eu fico com 2 elevado a menos 2, igual a 2 elevado a menos 0,25t. Então, com isso, né, pela a regra lá de equação exponencial, quando a gente está resolvendo, a gente pode aqui, de certa forma, anular a base e resolver apenas a igualdade com os expoentes. Então, eu vou ficar com... Vou mudar só de posição para o t ficar nesse primeiro membro, né? Se eu mudar os dois de posição, eles não mudam de sinal. Vai ficar com menos 0,25t igual a menos 2. Agora eu resolvo, né? t será menos 2 dividido por menos 0,25. Aí, menos com menos é mais, ok. 2 dividido para 0,25, né? Temos duas casas decimais no denominador, então eu acrescento 2 zeros no numerador para que a vírgula suma. Logo, eu ficarei com 200 por 25. E fazendo essa divisão, a gente encontra 8. 8 que, como t é dado em anos, né? T contado em anos. Então, será aqui 8 anos. E para a gente, letra B, ok? Então, primeiro problema, relativamente simples, é dada a função, é só você substituir, né? E tentar encontrar o que você quer aplicando aí o conceito de equação exponencial. No exemplo 2, exercício 2, a gente tem uma situação parecida. A função está um pouco apagada ali, mas eu vou reescrevê-la aqui. Vamos fazer a leitura do exercício. Numa população de bactérias, olha a expressão, P de t igual a 10 elevado a nona vezes 4 elevado a 3t. Então, vou colocar aqui embaixo, ficar mais claro para a gente. P de t é igual a 10 elevado a nona vezes 4 elevado a 3t. Bactérias no instante t medido em horas. Então, t está em horas. O resultado que a gente achar aqui de t vai ser em horas. Sabendo que inicialmente existem 10 elevado a 9 bactérias, então esse 10 elevado a 9 é o valor inicial. Quantos minutos? Então veja bem, t é dado em hora, mas a resposta ele quer em minutos. Então a gente vai fazer uma conversão no final, né? A gente vai converter o valor que a gente achar para minutos. Quantos minutos são necessários para que se tenha o dobro da população inicial? Olha só. Então, a população inicial, que a gente chama de P0, ele já deu aqui que é 10 a nona, né? E o P0 não aparece na expressão porque já foi substituído por 10 a nona. Agora o P de t, que é o final, depois que ocorre o tempo aí, ele aumenta, né? Vai para o dobro da população inicial. Então, o dobro de 10 a nona é 2 vezes 10 a nona. Nada de ser 20 elevado a 9 e muito menos de 10 elevado a 18, certo? Quando a gente fala o dobro de uma potência, é justamente multiplicar a potência por 2, como aqui. E eu não posso resolver isso enquanto não resolver a potência primeiro, né? E como essa potência é muito alta, a gente não vai resolver primeiro. Então, eu tenho essa informação e eu vou fazer o quê? Substituir na minha função para achar t novamente. Então, substituindo, né, P de t é 2 vezes 10 a nona, igual a 10 a nona vezes 4 elevado a 3t. E agora eu faço o quê? Vou resolver, né? Do mesmo modo que eu cancelei x na primeira, eu posso cancelar o 10 a nona nessa aqui. Por quê? Porque o 10 a nona está multiplicando em ambos os lados.
Então, se eu passasse 10 a 9 dividindo, ele ia cancelar do mesmo jeito. Então, quando a gente faz isso, aí a gente já vai ter aí a equação exponencial. De modo que agora a gente vai trabalhar com a igualdade das bases. Como 4 eu consigo escrever na base 2, então esse é o próximo passo que faremos. 4 é 2 ao quadrado e esse 4 ainda está elevado a 3t. E, portanto, 2 é igual a potência de potência aqui, a gente multiplica, ficando com 2 elevado a 6t. Lembrando que aqui existe um 1 no expoente, na hora que a gente fizer a anulação das bases, a gente vai ficar com 1 igual a 6t. Eu vou fazer a troca aqui de posição, ok? Para ficar melhor, por ter ficado no primeiro membro. E fazendo isso, eles não mudam de sinal. E agora eu continuo resolvendo, né? Logo, t será 1/6 de hora. T dado em horas, né? Só que a resposta aqui é em minutos. Então fica simples, né? 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 1/6 vezes 60 minutos, né? A hora vale isso aqui. Trabalhando com a multiplicação disso, a gente acha que é 10 minutos, né? 1 vezes 60 por 6, 10. Que seria aí pra gente a nossa letra E, ok? Vamos tentar aí agora fazer um outro exercício, né? O terceiro exercício. Exercício 3 diz o seguinte: a quantidade em gramas de substância radioativa de uma amostra decresce segundo a fórmula Q de T igual a Q de 0 vezes E elevado a menos 0,0001T, em que T representa o número em anos, então de novo T aí em anos, né? Ao fim de 5 anos, então olha só o que a gente tem agora. A gente tem o tempo, né? É dado T nessa condição, T é 5.000. E, lendo, né? Ao fim de 5 anos, restam 3 gramas de substância. Então, ele está dando aí a quantidade Q de T, que é a quantidade final, que é 3 gramas de substância radioativa na amostra. Quantas gramas existiam inicialmente? Então, ele quer o valor inicial, que é justamente quem? O Q de 0. Então, nessa aqui a gente vai calcular o Q de 0. Então, veja bem. Com esses dados, na minha função, eu vou substituir da mesma maneira, né? Então, fazendo aqui Q de T igual a 3, Q de 0 é o que eu quero encontrar, vezes E elevado a menos 0,0001 vezes o T, que é 5.000, a gente vai poder encontrar. Veja bem, 3 é igual, vou resolver o expoente, porque agora ele não é algébrico, né? É uma expressão, uma conta comum, a gente pode resolver. Vou repetir todo o resto. E eu vou multiplicar aqui menos 0,0001 vezes 5.000, ok? Se eu fizer essa multiplicação aqui, vai me dar, como aqui tem 3 zeros, a vírgula avança 3 casas, eu vou ficar com 0,5, menos 0,5, ok? Se tiver dúvida é só fazer as contas, ok? Menos 0,5, então eu tenho essa expressão agora, só que tem um detalhe. Mas, professor, e essa base E? Isso aqui é o quê? Bom, gente, pelos artifícios que a gente veio tendo até agora nas aulas, a gente não falou sobre essa base E, certo? Esse número E. Esse é um número irracional, e que a gente pretende estudá-lo nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas, a gente vai conseguir identificar o que é esse número E. Normalmente, nas calculadoras científicas, os celulares, né, que já apresentam, ele já vem esse número aqui. Se você clicar nele, ele vai te dar um número irracional, 2,7. Tem outras casas, né, infinitas casas, mas eu lembro dessa primeira, 2,7, eu acho. E basta a gente saber o que é isso aqui, porque da mesma maneira quando a gente aprende lá atrás o que é o π, o que é o φ, né, que são números
irracionais eles têm uma utilidade na matemática, este número aqui também tem. Então, por hora, a gente vai parar por aqui, porque a gente não tem informação suficiente para calcular essa equação. Porém, o objetivo é que a gente volte a falar desse problema em aulas posteriores, quando a gente estiver estudando função logarítmica, que é o último tipo de função que a gente vê no primeiro ano do ensino médio. Ok? Então, a nossa aula vai encerrar aqui com este mistério do número e espero que nas próximas aulas a gente descubra, enfim, e volte a resolver este probleminha. Ok? Então é isso e até uma próxima aula.